Bom, então a gente decidiu fazer uma marca para o Lab porque ele vai completar 20 anos em 2024. Então a gente pensou em começar antes, né? Alguns semestres antes, para a gente poder trabalhar todo esse planejamento, inclusive a criação de uma identidade visual. Olhar o passado, olhar a memória que o laboratório tem, né, o que ele construiu nesses últimos anos, e a gente trazer isso para uma identidade que pudesse comunicar isso de forma inovadora, diferente, criativa e com a cara do laboratório, né, que é essa cara de inovação, essa cara de exploração e de inovação também. O nosso lab, ele teve 3 grandes etapas, né? Uma etapa da imersão, que é uma etapa da pesquisa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Uma etapa da ideação ou criação e uma etapa da prototipação, finalização do projeto. Então, assim, se a gente olhar para a disciplina, essa disciplina ela foi estruturada do ponto de vista pedagógico, metodológico, dessa maneira. Então, num primeiro momento, na etapa de imersão, de pesquisa, a gente, na verdade, incentivou que os estudantes, de forma coletiva, enquanto turma, mergulhassem um pouco na história do laboratório. A ideia agora era pegar um pouco dessa história passada, né, do que já foi a herança, o que construiu o DNA do laboratório até aqui, né, e apontar também para o futuro, né, o pensamento de comemorar essa data, que é daqui a um ano e meio, né, 2 anos se a gente pegar o período completo, a gente tem um apontamento de futuro também. Então a ideia foi, a partir de um laboratório presente, que é esse, né, que é o laboratório de vocês, a gente pudesse construir uma identidade que não era, desde o primeiro momento, ela nunca foi só uma identidade visual. A ideia era construir uma identidade mesmo mais robusta, maior e mais abrangente, uma identidade de marca mesmo para o laboratório. Uma vez mergulhados, entendendo o que é o laboratório, o DNA do laboratório, envolvidos emocionalmente também, né? Que a emoção também brotou aí nesse processo, a gente partiu para uma segunda etapa, que foi uma etapa de criação em si. Aí, nesse momento, a gente usou da estratégia de trabalhos em dupla, e aí, inspirados também em alguns escritórios de design, agências de publicidade, etc., a gente pediu que cada dupla trabalhasse aí e apresentasse, no mínimo, 5 partidos, né, alternativos de projeto para a identidade visual. A gente adotou a estratégia de começar pela identidade visual porque a gente entende que a identidade sonora, audiovisual, fotográfica, etc., 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 né, todos os GTs que a gente criou, elas de fato seriam derivadas dessa primeira proposição. Bom, a ideia de criar um monstrinho ou monstrinhos para trabalhar a identidade do Lab surgiu quando a gente estava fazendo uma dupla e procurando imagens, procurando referências, ideias, a gente já tinha rascunhado algumas coisas, até que o Renato viu uma imagem de uma mancha preta, redonda, que na verdade era um gatinho, era um bichinho. Então a gente começou a pensar nisso, de como uma mancha, como um símbolo pode formar um animal, um bicho ou um monstro, e pensar como isso é representativo para os sentimentos, para as personalidades que tem aqui no Lab, e a gente foi seguindo por esse caminho. Então, a gente escolheu a ideia dos monstrinhos porque desde o começo a gente queria trazer essa ideia de storytelling e de ter uma história por trás. E a gente viu nessas monstrinhos uma oportunidade de a gente conseguir trazer os personagens com nomes, com histórias, com gostos e essa identificação também com as próprias pessoas do Lab. Os monstrinhos estavam saindo muito com feições muito exageradas, tipo com a boca muito grande, o olho muito grande. E conversando com a Karina, ela chegou assim, a gente tava olhando os monstrinhos, rindo deles e tal. Ela olhou e bateu o olho e falou: ai, por que vocês não fazem uma coisa mais nessas feições exageradas e foca nisso e tal? E nisso a gente chegou nesse conceito deles serem isso, deles serem mais focados mesmo nos sentidos, e o monstrinho da boca ser focado no paladar e o do olho na visão e essas coisas. E a partir daí a gente foi por votação, acho que foi um consenso, né? Assim, a turma elegeu a melhor alternativa, que foi a dos monstrinhos, e a partir daí a gente partiu para a terceira e última etapa do trabalho, naquela timeline que eu falei, que é a da prototipação. Nesse momento, aí, né, adequando a nossa realidade, a gente criou os GTs, os grupos de trabalho. O grupo de impresso, texto, fotografia, audiovisual,
sonoro e sinestésico. Aqui no grupo de gráficos, a gente ficou com a responsabilidade de trabalhar por trás de todos os designs e as criações visuais do projeto todo, incluindo, por exemplo, a capa do manual, a diagramação desse próprio manual e os elementos gráficos que tem dentro dele. O design dos monstrinhos originalmente foi criado pela Amanda, que está no nosso grupo, e também todas as aplicações diversas, tanto da logo, dos designs gráficos que a gente criou e dos próprios monstrinhos, ficam por nossa responsabilidade. Meu grupo está responsável por criar toda essa parte textual, né, da palavra, da redação. Do mesmo jeito que visualmente, quando você bota um olhinho no monstro, ele ganha vida, quando você dá um tom de voz para a criação, ela ganha uma personalidade. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi entender, delimitar assim, o que a gente precisava fazer entre o storytelling e a narrativa. Além dos monstrinhos, tem toda uma forma de como eles se relacionam, um universo próprio, umas tramas, né, que a gente acabou desenvolvendo. E tudo isso foi importante para que a gente tivesse uma imersão, né, do público que vai vir. E primeiro a gente decidiu tudo que a gente ia fazer. A gente decidiu que a gente ia tirar foto, a gente ia tirar retrato das pessoas, a gente ia tirar foto das paisagens da UNB e do Lab e também dos produtos que os semestres passados do laboratório produziram. Então, a gente usou meio que esse cronograma, né? Dentro de retrato, a gente tirou foto dos professores, dos alunos, dos ex-alunos, dos mentores, né? Que são os monitores, o estagiário do Lab, enfim, todos os mentores que a gente precisou da ajuda durante esse processo, dos produtos e dos ambientes do Lab. Bom, meu grupo explorou a identidade visual através principalmente da vinheta animada, que a gente teve que animar os monstrinhos para fazer todos eles se mexerem ali, meio que parecido através do vídeo, principalmente o vídeo instrucional, em que a gente fez um roteiro todo pensado nessa questão dos sentidos mesmo, que é o conceito dos monstrinhos, na parte que fala de abrir os olhos, na parte que fala de fechar os olhos, de escutar, de sentir, todas as sensações que a gente teve aqui no laboratório. Então a gente explorou bastante isso através do roteiro, do vídeo e através da imagem em si do vídeo também. Bom, meu grupo começou desenvolvendo a identidade sonora. A gente criou um audio guide contendo algumas inspirações, referências, alguns artistas que ajudaram também na construção da playlist que a gente criou, alguns instrumentos que a gente queria colocar na criação do jingle, da trilha sonora, algumas emoções que a gente queria passar, por exemplo, aquela sensação de galera, assim, do caos mais ou menos, aquela sensação de ir pra cima, pro alto. Então a gente criou mais ou menos esse audio guide não para limitar, mas para criar tudo mais ou menos na mesma pegada. O objetivo do nosso grupo era trabalhar a identidade do Lab de forma multissensorial, além de atemporal, além de mutável. E a gente trabalhou com 3 entregas principais, que foi a instalação, o marketing de guerrilha e os monstrinhos de feltro. São basicamente uma representação física de tudo que a galera do visual trouxe. Então foi um processo muito interessante, foi um processo muito cansativo mesmo e que trouxe ótimos frutos para o nosso trabalho. Então, basicamente, a gente tinha 2 coisas principais em mente, que era: precisamos produzir e entregar um produto nesse semestre, mas também precisamos prever, precisamos indicar o que pode ser feito em 2024 no evento de celebração dos 20 anos do Lab.